trabalhadores aposentados do sistema Petrobras realizaram uma assembleia na sede da Associação Brasileira de Imprensa. Em pauta, o acordo coletivo apresentado pela Petrobras. Essa proposta que vai ser submetida a essa assembleia traz em seu bojo uma forma também de discriminação quando contempla um índice de reajuste por fora da tabela salarial, dessa vez, ao invés de ser por nível, na tabela de RMNR. A proposta da Petrobras é o índice do IPCA de 6,17% para os ativos e aposentados. Apresentou também um aumento real de 1,5% para os companheiros da ativa incidindo sobre uma parcela chamada de RMNR. E também um abono de 80% em cima dessa parcela RMNR, sendo que desses 80%, 40% já foi dado quando ela fez o pagamento de PLR há quase 2 meses atrás. Então os companheiros vão receber 80 menos 40 que já foi dado na PLR. Então receberão 40% desse abono da RMNR. Agora a empresa também propõe um aumento na tabela da ANS do grande risco de 7,76%. O que são esses 7,76%? O 7,76% é o índice do ICBA e IPCA, que ela dá de 6,17 vezes esse 1,5 que ela está dando como ganho real dos companheiros para ativa. Então dá os 7,76. Essa proposta, ela está bem clara, ela está discriminando os companheiros da ativa, ou seja, ela está fraudando o salário dos companheiros da ativa. A Petrobras, já há 12 anos, a gente vem falando, vem denunciando essa política fraudulenta que a Petrobras impõe, não só aos companheiros da ativa, como aos aposentados. Só que cada ano e cada acordo coletivo, ela está se aperfeiçoando. Então agora, nesse último PCAC, ela incluiu essa RMNR para suprir alguns casos daqueles companheiros que não tinham os 30% de periculosidade ou insalubridade. Então ela deu os 30% e em cima disso ela vem fazendo uma tabela em que alguns companheiros estão ganhando 4%, outros até 6% a mais. Então 34% a 36%. Mas um agravante é que essa RMNR, em alguns casos, de alguns companheiros, não desconta para o INSS, não desconta para o fundo. Então veja bem a fraude e a discriminação interna que ela vem colocando no salário dele. Ao não descontar para a Previdência, ao não descontar para o fundo, nós já sabemos qual será o futuro na aposentadoria dele. Nós estamos na nossa campanha salarial. Mais uma vez, nós estaremos travando o embate que já vem, se não há quase 10 anos, que é lutar contra essa discriminação que se renova a cada ano, que usam firulas diferentes a cada campanha para desrespeitar o contrato que os aposentados têm com a empresa. E agora nessa campanha, o que eles fizeram? Na PLR, eles já colocaram um abono contingencial para ser descontado agora no ACT, porque a categoria ia fazer uma greve no dia 5, eles colocaram e diziam que não aumentava a PLR de jeito nenhum. Pela primeira vez, a categoria ia fazer uma greve por conta da PLR, eles botaram um abono contingencial e queria que a gente aprovasse isso na mesa de negociação. Então, tem que aprovar, só apresenta a proposta de vocês. Não vamos dizer que sim. Quem vai dizer que sim ou não é a Assembleia. Deixa que eles só diziam um montante, vão dizer como é que era a composição da proposta, que depois ele descobriu que tinha esse abono contingencial, cujo abono os aposentados não recebem. Esse ano,
nós estamos tentando abrir os olhos da categoria, que está com uma demanda reprimida muito grande nas cláusulas sociais, porque também no último acordo foi imposto à categoria o acordo com as cláusulas sociais por 2 anos. Né? Foi imposto. Nós somos uma categoria de ponta, e a gente vê os militares repondo o seu soldo, a gente vê os trabalhadores do INSS, através de PCAC, recompondo seus salários, os companheiros fiscal recompondo seus salários, fazendo uma greve longa e conseguiram reposição salarial. E na Petrobras, por conta da FUP, a gente nem sequer discute isso. Então, nessas temáticas, nós vamos estar discutindo a reposição salarial, a questão da aposentadoria do STF, que tem uma decisão do STF, em cima da qual a aposentadoria não rompe o contrato de trabalho. Então, hoje, pela lei, por decisão do STF, o petroleiro pode se aposentar e continuar trabalhando, e o RH não aceita, retalia. Ele diz, pode, quem disse que não pode? Pode, mas se o trabalhador tiver um acidente, ficar licenciado, perde a AMS. Aí eu pergunto, pode? Não pode, tem gente, a gente tem alertado, não façam isso, que tem feito isso, tem tido problema, depois a família fica correndo em cima da gente. A gente tem dito, não, por favor, aguardem, porque em algum momento a gente vai reverter essa questão do STF, porque nenhuma outra empresa pública dá o tratamento que a Petrobras está dando. Tá? Tem a questão da licença maternidade de 180 dias, que o Lula sancionou, e a gente entende que a Petrobras tem que ser a pioneira em colocar a licença maternidade por 180 dias. Né? Enfim, nós vamos estar chamando reuniões temáticas para quê? Para dizer para a categoria que a questão não é só salário. O pessoal que aposentou aqui não aposentou por conta de dinheiro, não foi só porque estavam cansados, porque cumpriram a sua parte e tinham direito a gozar de uma aposentadoria para estar junto com a família. Né? Então, hoje o pessoal que está lá, nós estamos falando isso para eles, porque se amanhã eles quiserem se aposentar, essa turma nova que está entrando, de complementação eles não têm nada, ciclando perto dos dois. Os sindicatos da FUP não têm ação na justiça, isso tem que ser denunciado, até porque não pode, porque eles apoiam essas discriminações. Nós contratamos o companheiro, o advogado Castanha Maia, o Marcurim, para continuar essa batalha. Esse é o trabalho que o sindicato está fazendo e vai continuar fazendo, porque a gente entende que essa discriminação, uma hora ela vai ter que ter fim. É bom lembrar que a Assembleia é soberana, como em qualquer lugar do mundo. Indicativo para os aposentados, não diz nada, porque nós sempre nos posicionamos pelo interesse da categoria. Há 12 anos, nós vemos rejeitando quase todas por unanimidade. E o que nós conseguimos nesses 12 anos? Nada! 12 anos não conseguimos nada. Infelizmente para eles, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Sabe por quê? Aqui no Rio de Janeiro, só 273 votos pela rejeição. Nós somos mais do que o dobro aqui para aprovar essa trabalhada, gente. É preciso aprovar, porque nós não vamos conseguir nada. E esse ano nós temos que dar um troco de protesto, um voto de protesto. Aprova e eu quero ver eles assinar o acordo, como eles sempre dizem, foi aprovado. Eu proponho, se vote favorável no acordo e fecha, vai aprovar e não vamos perder nada. Aí nós temos duas alternativas. Vamos dar um castigo neles, vamos aprovar essa proposta, como o companheiro Euromir pediu, ou vamos continuar na luta que já derrubou 3 diretores da EPET, que já se foram. Mas nós continuamos lutando. Nós, os diretores que ainda estamos aqui, nos países petroleiros, pioneiros, propomos que se rejeite essa proposta sim. Nesse acordo coletivo, nós já fizemos de tudo. Já fizemos a ocupação lá na Elise por 13 dias, contra a discriminação aos aposentados pensionistas.
Já fizemos na porta do Edise o nudaço. Em Brasília também fizemos. E já apresentamos o resto desse excremento, para não dizer aquela palavra feia, né? Lá na porta do Edise. E nada de sensibilizar. Aí está errando aonde? Qual é o protesto que devemos fazer agora para chamar a atenção da diretoria da Petrobras? Dos nossos companheiros que estão na ativa, que não estão tendo prejuízo por enquanto, mas quando chegar no final da sua vida laborativa vão estar numa situação pior do que nós. Então, a gente tem que fazer um ato de protesto para sensibilizar não a direção da Petrobras, mas esses companheiros da ativa que não está sendo solidário a gente. Quando coloca uma PNE, quando coloca qualquer aumento financeiro, a gerência manda todo o quadro laborativo na porta das unidades e aprova a unidade. E a gente tem que estar solidário, não só o sindicato, mas a FENASH também tem a estabilidade que ela comanda aí para as instituições. E a gente tem que ter essa unidade. Mais um minuto. E o indicativo, companheiros, é que a gente faça um protesto. Mesmo que saia daqui derrotado, mas precisa de referência às outras unidades dos outros estados, para que os aposentados e pensionistas se organizem. A nossa isonomia há muito tempo foi descartada. Não adianta nós fazermos nenhum tipo de baderna na porta do edifício. Não adianta ficar nu, não adianta jogar excremento na porta do edifício. O que nós temos que fazer é saber envolver os novos para o nosso movimento. Porque se o pessoal da ativa não engrossar as nossas fileiras, nós não ganharemos nada nunca mais. Simplesmente, nós aposentados, infelizmente, na maioria das grandes decisões na quarta medida, na quarta das unidades, nós não nos fazemos presentes. Então, aqueles gerentes de estica, que têm medo de perder sua remuneração de chefe, obrigam os subalternos a descer e votem a favor da proposta da empresa. É o que acontece e, com isso, nós aposentados estamos sempre perdendo. Esse negócio de unidade só serve quando eles ganham mais. Unidade para aumentar o nosso, eu não vejo ninguém fazer isso, não. Então, é uma política, eu acho que tem muita gente que vai criticar, mas é o direito que tem de criticar, tá? Mas eu acho que a gente não vai ganhar absolutamente nada. E se nós rejeitarmos, pelo menos eles vão saber que tem que respeitar um pouquinho a gente, tá? A gente não pode jogar todos os nossos anos de experiência, toda a nossa coerência, a gente não pode perder isso. Entendeu? Os nossos funcionários, quem são? Na verdade, são nossos filhos. Não poderiam ser nossos filhos. É a mentalidade dos jovens, das minhas filhas. Nós não somos essa questão certa. A gente não vai mudar a humanidade desse jeito. Estou falando isso enquanto representante de uma entidade que já sempre esteve do lado de vocês, até tirando a roupa, em frente à empresa e em frente ao Palácio do Planalto, num desespero tal ao do Iovides, do companheiro Luiz Carlos, da companheira Dulce. O desespero foi tal que num determinado momento nós tiramos a roupa em frente ao Edise e em frente ao Palácio do Planalto. E a gente sabe que consequência isso teria para a gente, poderia ter. Então faço um apelo aos companheiros. A gente não vai ganhar a consciência das pessoas dessa forma. Quando a gente fez o negócio da M lá na porta, foi para devolver o tratamento que eles davam a cada um de vocês. Então a gente não vai resolver o problema agindo como eles agem com a gente. Não é por aí, companheiros. Repito, não são nossos filhos, mas poderiam ser. É a juventude que está hoje colocada. E a nossa luta, lamentavelmente, no mundo capitalista, o velho e a criança é lixo. Infelizmente, porque não produzem. Eu faço a
Vamos alimentar nossa indignação, pensar em coisas que a gente possa fazer mais ousadas, o sindicato está à disposição de fazer isso, nos propor indignados e com razão, não é o melhor caminho. Analisando a fala dos companheiros, eu digo que não, esta é minha opinião. Não podemos aprovar essa proposta que julgo indecente e prejudicial à categoria, principalmente dos aposentados. Há mais de 11 anos que nós comparecemos às assembleias, aprovamos tudo e ficamos com a mão na frente, outra atrás, e o pessoal da ativa sempre levaram tudo. E até agora não ganhamos nada com isso. O tempo todo não ganhamos nada. O pessoal da ativa nada veio contra eles. Leva tudo e nós nada. Então não é culpa dele. Quero alertar que a empresa continua e vai continuar discriminando a categoria dos ativos e dos aposentados. A Petrobras tenta mais uma vez convencer os petroleiros de que não tem condições. Dá licença, não tem condições. Isso é uma coisa que não tem. 2 minutos, mais 1 minuto. Pense bem antes de aprovar, porque não recebemos e vamos continuar sem receber nada. Então a minha proposta é: não seja aprovado. Quando alguém me pergunta se eu estou aposentado, eu só estarei aposentado quando estiver morto. Eu só estarei aposentado quando me encontrar com Rui Teixeira, com Sidney Reis, com Barbosa Lima Sutil e com outros trabalhadores que morreu lá no Ceará, morreu lá em Sergipe ou morreu aqui na Bacia de Campos. Não tenho pressa. Eu não aprovo essa proposta da Petrobras. Quem quiser toda para trás, no que a Assembleia decidir, eu vou acatar, porque eu nunca te respeitei na minha vida uma Assembleia da qual eu participo. A Petrobras, não satisfeita, vem dando uma PLR, dando uma abono, mas esse dinheiro do livro vai para o salário dele. A PLR não vai mais dar dinheiro no momento, no bolso, mas era nesse PCAC, simplesmente deu uma rasteira em todos nós aposentados quando fez esse novo PCAC e cancelou nossa tabela. E aí enfiou uma RMNR em cima dos companheiros e os companheiros aceitaram. Nós fomos solidários a pedido dos companheiros da ativa e votamos nessa proposta sabendo que eles podiam ter prejudicado. Se nós fizermos uma assembleia, estão sendo discriminados e sabemos que infelizmente vemos falando pela unidade dos companheiros da ativa, mas que de fato não existe, e sabemos que a segunda ou terceira proposta vai vir um abono maior para os companheiros, e aí eles vão vir com o maior número na segunda ou na terceira e vão aprovar, e poucos estão se lixando os aposentados e pensionistas, e a discriminação é a parte da hora entre eles. Portanto, eu ia encaminhar o que a direção propôs, que era nós temos contra, mas em função dos companheiros aqui, e como diretor, eu não poderia olhar na cara de vocês amanhã. Também sou a favor de aceitando essa proposta para que os companheiros da ativa entendam qual é o problema da sociedade e que amanhã eles estarão piores do que a gente. Não sei o que vai dar, mas eu sou a favor de aceitar essa proposta e ver o que vai acontecer com a resposta. A sua Assembleia
rejeitar a proposta, aprovar moção de apoio à FNP para lutar contra a discriminação e além das causas econômicas. Aqui nós temos que vale proposta da direção da escola. Quem é contra a proposta da empresa levanta o braço. Valeu, contra aqui. Logo após, foi realizado um debate sobre Plano Petros com o advogado Castanha Maia. Nós temos que ter duas preocupações com o fundo de pensão. Nós temos que ter a preocupação com o patrimônio, que é o ativo escritural, o que está contabilizado, e nós temos que ter uma preocupação com a liquidez. O que é que significa a preocupação com a liquidez? Significa o seguinte: você pode ter 200 mil reais aplicados em renda fixa. Daqui a 6 meses você vai pegar esse dinheiro e ele vai valer 220. Você tem 200 mil lá, daqui a 6 meses você vai ter 220. Mas você precisa pagar a conta de luz amanhã. Se não pagar a conta de luz amanhã, corta uma luz. E você não pode ficar sem luz. Significa, você tem patrimônio, mas você não tem liquidez. Então o plano de benefício precisa ter tanto o ativo bem colocado, tanto o ativo suficiente e bem contabilizado, quanto ele precisa ter liquidez, que significa o dinheiro todo mês. Eu tenho um grande patrimônio, eu sou dono do edifício Serrador, mas quanto tempo eu vou levar para atender o edifício Serrador, por exemplo? Então essa questão do ativo, no fundo de pensão, do ativo financeiro, do ativo econômico financeiro, é uma questão delicada. Quando é dito, o OAR foi homologado, mentira. Quando é dito, a repactuação foi homologada, mentira. Foram homologada a transação sobre 4 objetos, 4 pedidos da ação principal, só. Foi isso que aconteceu, só, exclusivamente. Como é que fica a situação? A situação está esquizofrênica. Temos os embargos de declaração, pendência de apreciação, perguntando para o juiz isso. Como é que fica se o objeto é comum? Como é que pode homologar um pedaço e não homologar para o outro? Não é? Como é que pode homologar aquilo que é objeto da minha própria ação de sindicatos que não querem levar, que não querem essa repactuação? Pois bem, esses embargos ainda não foram respondidos. Mas vejam vocês como a contabilidade é uma coisa curiosa. O simples fato disso já fez a Petros registrar lá no seu ativo que ela tem 5 bi, 6 bi a receber da Petrobras. Isto foi suficiente para o ativo dela dar um pulo. O ativo econômico financeiro no balanço da Petros. Por isso que eu falei, ativo financeiro é uma coisa, liquidez é outra. A liquidez desses 6 bi contabilizados, qual é? É pífia. 6% ao ano só. 6% ao ano de juros que vão ser vertidos lá para perto. Esses 6% não cobrem os despejos com o contingente para 70 e com o contingente de pensionistas. Tem muita conversa mole dizendo: olha, eu vou te dar um grande plano de benefício que pode render 20% ao ano, que pode pegar todo a rentabilidade dos mercados, o mercado de ações está bombando e você pode ser feliz junto com a gente no novo plano. Vocês ouviram isso? O que vocês não sabiam é que a expressão está bombando quer dizer outra coisa. Foi oferecido, a gente teve várias
várias vezes, dizendo, meus amigos, a hora de enriquecer é quando a gente está na vida ativa. Aí o sujeito pode enriquecer, pode e tal. Aposentadoria é segurança, segurança. Porque se der alguma coisa errada, você não vai ter como reverter. Na vida ativa, você dá um jeito para reverter. A aposentadoria é segurança. Então, o meu papel aqui não é apavorar ninguém. Não é. Vocês estão bem, graças a Deus, todo mundo com saúde aqui tem um grande plano de benefício, um grande fundo de pensão, isso é uma verdade. Mas que o mercado está estranho, e graças a Deus que a aposentadoria de vocês não é vinculada ao mercado. Como é que ficaria se vocês hoje, a Previ, que é a Previ, não tem como lá dentro a Previ, a Previ só esse ano perdeu algumas coisas perto de 15 bi, bi com B. Só esse ano, ela tinha um superávit de 37, com essas mexidas da bolsa, está caindo. Tinha uma discussão imensa do Banco do Brasil, desesperado pelo superávit da Previ, marcou uma reunião com os altos executivos que ele queria discutir o superávit, não fez a reunião. O superávit diminuiu mais da metade. Lá era superávit. A Previ é sobreaplicada em ações. A Petros não tem tanta ação quanto a Previ, não tem bem menos. Mas a Petros também sofre. E o plano Petros 2 também sofre com isso. Nós vimos agora, no sistema financeiro, alguns bancos quebrando nos Estados Unidos, alguma repercussão aqui no Brasil de falta de liquidez em bancos pequenos e médios, alguma repercussão em algumas empresas, como foi o caso da Sadia, como foi o caso da Aracruz. Nós estamos vendo repercussão desta crise. Tomara que ela fique num patamar razoável aqui para a gente. Tomara. Com vocês não vai o que aconteceu com muito fundo de pensão norte-americano, que perdeu tudo. Então a crise lá está terrível. As nossas regras de fundo de pensão são muito melhores que as regras dos Estados Unidos, muito melhores. Lá, um fundo de pensão sequer precisa ter personalidade jurídica. Ele pode ser um departamento do empregador, quebra o empregador, ele quebra junto, como foi o caso lá da Arlandes. Então, lá a situação é diferente. Aqui, nós temos e tínhamos inteligência sobre fundo de pensão. Nós temos Gil Nogueira, nós ainda temos Cláudio Marcolin, são pensadores da área de fundo de pensão. São pessoas que estruturaram. Hoje, o Marcolin é irritadíssimo com essa questão. A gente começa a conversa, ele é profundamente irritado com o rumo que é dado. Este rumo agora vai ser modificado. Esta crise, ela vai apresentar algum aspecto aqui no Brasil. Esse aspecto não vai desabar sobre vocês. O benefício de vocês é definido. Pode haver déficit? Pode. Aí nós vamos discutir quem é a responsabilidade pelo déficit, quem é que vai pagar esse déficit, se quando vocês aderiram ao plano de benefício, havia previsão no contrato que você devia arcar com um pedaço de déficit ou não. Essa vai ser a discussão que nós iremos fazer no futuro. Agora, hoje, vocês têm uma situação sadia. Ainda bem que nós não somos norte-americanos, graças a Deus, mas eu não poderia.